Nós somos aqui a igreja do Deus vivo e Ele se faz presente neste lugar. Nós não fazemos nada, queridos, neste lugar sem a permissão do Papai, sem o ok do Senhor, para que tudo que nós venhamos a fazer seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Nesta noite, eu quero já convidar você a nós meditarmos na palavra do Senhor, uma palavra que o Senhor trará aos nossos corações no que diz respeito a uma dependência ou a um fortalecimento no Espírito Santo do Senhor. Livro de Atos, capítulo 2, a qual nós lemos nesta noite ao iniciar este culto, fala sobre um derramar do Espírito Santo de Deus na vida dos seus servos. Verso 17 diz o seguinte, capítulo 2 de Atos, verso 17: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei, ou que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 19, você vai ver uma orientação do Senhor Jesus aos seus discípulos. Quando Jesus é ali crucificado e vai ser assunto aos céus, Jesus ele deixa uma orientação aos seus discípulos. Ele diz: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do Espírito Santo de Deus. Não é assim que diz? E ele lhes perguntou quais, e eles lhes disseram. 49, verso 49. Aleluia. 24, 49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Jesus falando aos seus discípulos: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Amém, igreja? Derramar do Espírito. Já tivemos aqui uma série de mensagens falando sobre o Espírito Santo de Deus. Uma série de mensagens que nos trouxe um vasto conhecimento do papel do Espírito Santo de Deus na igreja, do papel do Espírito Santo de Deus na vida do seu povo. Mas eu quero me deter neste versículo, ou no verso 17 desta passagem, que fala tremendamente sobre muitas coisas a respeito do Espírito Santo de Deus. Ele fala sobre o derramar do Espírito Santo, verso 17. Logo após a ida de Jesus, logo quando Jesus vai às pessoas, e as pessoas ali estavam reunidas, Jesus ele dá uma promessa para aquele povo. E foi um grande poder, queridos, foi um grande agir de Deus através do Espírito Santo na vida dos seus servos. Daí nós passamos a entender que o Espírito Santo é um fator ou algo indispensável na vida de qualquer pessoa. Entenda isto no nome de Jesus. Todo aquele que se diz servo do Senhor, todo aquele que propaga o Evangelho do Senhor, todo aquele que tem este encontro com o Senhor, ali foi uma reunião, um encontro daqueles que ouviram falar de Jesus, conheceram Jesus e aceitaram a Jesus. Mas após aquele momento havia um desígnio para aquele povo. Após aquele momento havia uma ordem da parte do Senhor para aquele povo do ir e pregar o Evangelho a toda criatura, levar este Evangelho a todos aqueles que precisavam de uma mudança na sua vida, de uma transformação na sua vida. E foi um grande poder naquele lugar, queridos. A Bíblia, quando você continua a leitura deste capítulo, você vai ver um grande mover
tremendo de Deus na vida das pessoas, um mover tremendo de Deus na vida daqueles que seriam a propagação do Evangelho, aqueles que levariam este Evangelho a toda e qualquer criatura. Entenda isso, queridos. Nós, seres humanos, cada um de nós não somos nada, podemos declarar isso, que nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas olha só que interessante, nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele continua dizendo, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O que é este profetizarão? É o anunciar as boas novas do Evangelho. Mas só pode anunciar as boas novas do Evangelho aquele que recebeu, aquele que foi revestido pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, uma coisa é certa, para que possamos anunciar algo, para que possamos falar de algo, nós precisamos ter a vivência, o convívio, a experiência daquilo nas nossas vidas, amém? Você concorda comigo? Não podemos anunciar algo que nós não temos nenhuma experiência, não podemos anunciar algo do qual nós não temos conhecimento ou de que não faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. Muitas pessoas, elas falham na caminhada porque elas querem caminhar pelo seu próprio conhecimento. Muitas pessoas, elas falham na sua caminhada porque o que elas estão transmitindo são conhecimentos humanos. Elas estão querendo propagar ou compartilhar aquilo que é algo seu. Mas quando nós temos uma experiência com Deus, quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo do Senhor, quando o Espírito Santo reveste-nos da sua presença, grandes coisas acontecerão nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que rios de vida fluirão de nós. A sombra dos apóstolos, elas curavam, a sombra dos apóstolos, elas transformavam vidas, porque eles eram revestidos do Espírito Santo de Deus. Mas o que podemos fazer, pastor? O que precisamos fazer para que este Espírito de Deus venha habitar em nós? A palavra do Senhor diz que quando nós recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Aleluia! Foi um grande poder naquele lugar, queridos. Falavam em línguas estranhas e estrangeiras, e as pessoas que viam isso ficavam perplexas. Elas ficavam perplexas porque elas viam pessoas num ambiente só, de lugares diferentes, de costumes diferentes, de línguas diferentes, porém falando aquilo que elas entendiam. Alguns até julgavam, eles estão bêbados. Mas Pedro, no meio do povo, lembrou da promessa do Senhor, esta profecia do Senhor aqui descrita na palavra sagrada e no livro de Joel, onde falava que isso aconteceria, que o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Aleluia, queridos. Amados, quando nós temos o agir de Deus nas nossas vidas, nada nos impede diante da grande obra que temos pela frente. Nada nos impede diante de um grande propósito de Deus que temos na nossa frente. Porque aquilo que nós estamos fazendo não é de nós mesmos. Porque o Senhor, Ele aconselha aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto desça, ou até que do alto sejais revestidos. Porque o Senhor, Ele sabia
e era uma ordenança do Senhor que sem a presença do Espírito Santo de Deus na vida daquele povo, dos seus discípulos, e até nos dias de hoje, não seremos nada se não tiver o agir de Deus nas nossas vidas. Entenda isso, creia nisso no nome de Jesus. A pergunta é: você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus hoje? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus agora, aí onde você está, aqui onde você está? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Porque a palavra do Senhor diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Estamos vivendo os últimos dias e esta promessa é para hoje, esta promessa é para agora, esta promessa é para você que está nos ouvindo aí, do outro lado, na sua casa, onde você estiver. Esta promessa é para os dias de hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias e o Senhor diz que nos últimos dias levantaria a sua igreja como nação poderosa para impactar esta geração. Mas você só vai conseguir fazer, agir, ser um agente transformador quando o Espírito Santo de Deus habitar em você. Aleluia! Estamos nos últimos dias, queridos, e essa promessa do Senhor é para hoje. Não aceite aquela: não, eu vou me preparar, não, eu vou fazer uma faculdade, não, eu vou fazer um seminário. Não, o tempo não é propício, nós estamos em uma pandemia, nós estamos em tempos difíceis porque nós estamos vivendo uma guerra, nós estamos em tempos difíceis porque é homem se levantando contra homem, nação se levantando contra nação. Ei, o tempo é hoje, o tempo é agora. O tempo é agora de levar este evangelho a toda e qualquer criatura, queridos amados. Enquanto nós estivermos calados dentro da nossa casa, no nosso ambiente confortável, o mundo lá fora clama, o mundo lá fora precisa de ouvir este evangelho de transformação. Aleluia! Mas, queridos, o que significa isso? É o mover do Espírito Santo atingindo vidas, homens, mulheres, velhos e crianças. A palavra do Senhor diz que os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, os vossos filhos ou toda a carne profetizará. Eu fiz aqui uma leitura voltando de trás para frente. Eu não sei em que patamar você se encontra neste momento. Talvez você possa ser uma carne, talvez recém-convertida, mas a palavra do Senhor diz para você que você profetizará a palavra do Senhor. Eu não sei se você é um jovem ainda, mas a palavra do Senhor diz para você que você terá visão. Eu não sei se você já chegou numa idade avançada, a qual eu já estou bem pertinho. Mas a palavra do Senhor diz que eu terei sonhos. Eu sonharei com aquilo que é espiritual. Eu levarei a palavra do Senhor através da minha vida, onde eu estiver. Eu levarei esta palavra. Você que é homem, você que é mulher, você que é jovem, você que já é mais velho, você que é criança, a palavra do Senhor diz que até as crianças profetizariam. Somos vasos dentro da igreja, somos vasos para levar este evangelho a toda e qualquer criatura. Queridos, por muitas vezes nós nos preocupamos em ocupar a mente das nossas crianças, dos nossos juniores ou adolescentes com qualquer coisa, até mesmo dentro da igreja. Mas nos esquecemos que eles precisam ser alimentados pela verdadeira palavra do Evangelho. Elas precisam ser ensinadas. E por muitas vezes nós estamos ocupando a mente dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, com aquilo que não é um alimento sólido, verdadeiro, que lhe levará à presença do Senhor. Entenda isto no nome de Jesus. A palavra do Senhor é imutável, ela jamais mudará por causa da nossa vida, por causa do nosso jeito, do nosso gosto. Jamais ela mudará.
ela é a única e verdadeira, ela é desde o princípio e ela vai até o final, até aquele grande encontro que tivermos na presença do Senhor. Estamos nos últimos dias e Deus está utilizando as crianças para levar a sua palavra. Entenda isso, queridos. Pegue seu filho, pegue sua criança, pegue seu adolescente, ensine a palavra do Evangelho, independente de qualquer coisa, porque virão tempos difíceis e eles precisarão estar firmados na palavra do Senhor. Assim a palavra do Senhor nesta noite nos orienta. A segunda coisa que acontece com o derramar do Espírito Santo são as visões dos jovens. Durante muito tempo os jovens eram vistos na sociedade como pessoas que, por não terem a experiência vasta na vida, não poderiam enxergar além dos seus limites, queridos. Por muito tempo se buscavam conselhos nos mais velhos, e a palavra assim nos aconselha, mas porque os jovens eles não tinham uma tendência de se ocupar com o Evangelho, com a palavra de Deus, com aquilo que é puro, genuíno. Mas hoje este quadro está mudando. Este quadro está mudando porque nós vemos os jovens hoje buscando cada vez mais a presença de Deus na sua vida, fazendo se cumprir o que a palavra está dizendo, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Nossos filhos precisam ser profetas dessa geração. Nossos jovens precisam ser boca de Deus nessa geração, queridos. Todos os dias nós olhamos na rua, acompanhamos noticiários, e quantos jovens têm sido ceifados pela criminalidade, pelas drogas, por tantas coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Mas quem terá esta oportunidade? Precisamos preparar a nossa geração de hoje, para que eles sejam luz, para que eles sejam um canal, para que estes jovens consigam ter um caminho à sua frente. Aleluia! E que este caminho seja a presença do Senhor. O que os jovens diziam não tinha nenhuma importância, mas com o derramar do Espírito Santo, essa limitação é transposta. Quantos jovens lindos hoje se derramando na presença do Senhor. Quantos jovens hoje se derramando na presença de Deus, sendo cheios da presença de Deus. E é isso que o Senhor fala na sua palavra, que nos últimos dias Ele faria isso acontecer. Aleluia, glória a Deus, glorifique o nome do Senhor. Você que é pai, você que tem filho, sabe do que eu estou falando, sabe da preocupação que nós temos com os dias de amanhã, sabe que se nós não guardarmos ou ensinarmos os nossos filhos no caminho em que se deve andar, a palavra do Senhor diz que seriam dias maus para as suas vidas. Os jovens, aqueles que ainda têm pouca experiência em relação às coisas do reino, enxergariam além do que os olhos humanos enxergariam. Esta é a visão de Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos a visão de Deus, os ensinamentos do Senhor, o que Deus tem preparado para cada um deles, para cada um de nós. Aleluia, grande Deus. Há uma incredulidade muito grande, por falta de amor, por falta de conhecimento de Deus. Isso acontece na vida dos nossos filhos, dos nossos jovens, da nossa geração. Mas a palavra do Senhor diz que derramaria do seu Espírito sobre eles. Amados, não tem coisa melhor do que ser revestido pela presença do Senhor.
de ouvir a voz do Senhor falar aos nossos corações e ouvir Deus falar aos nossos corações, nos mostrar o caminho da verdade e da vida eterna. Terceiro ponto nesta leitura aqui, e o que vou enfatizar com mais clareza é o sonhar dos velhos. A palavra diz que depois de derramar do Espírito, os velhos teriam sonhos. Mas vocês já pararam para pensar por que os velhos? Amados, eu sou de uma geração que fui ensinado pelos meus avós. Eu sou de uma geração onde minha avó, meu avô, eles tinham o cuidado de nos ensinar as Sagradas Escrituras, a palavra do Evangelho, o amor, o zelo pela palavra de Deus. E quando Deus fala que os velhos sonharão, é porque já estão nos tempos finais da sua vida. E nos tempos finais as coisas já ficam mais limitadas, já ficam mais difíceis. E nós, com uma maior experiência ou com um maior conhecimento, a palavra do Senhor diz que nós teremos sonhos daquilo que Deus ainda quer fazer através das nossas vidas. A velhice é uma época da vida onde muitas pessoas não têm mais sonhos. Talvez pelo cansaço, pelo desgaste, talvez por muitas vezes até mesmo pelas limitações daquilo que se possa fazer. Os velhos não têm mais sonhos. Quando se fala em sonho, você imagina logo uma pessoa recém-casada, um jovem que talvez tenha terminado uma faculdade, e ele começa a planejar. Sonho é planejamento. Sonhos são metas. Sonhos são estatísticas. E para um velho planejar, para um velho ter projetos, já é mais difícil. Uma criança sonha, um jovem sonha, mas para um jovem é mais difícil. Mas o Senhor diz que os vossos velhos sonharão sonhos. Isso quer dizer, queridos, que não importa o que você já passou, não importa o tempo de vida que você já viveu, não importa a luta que você já enfrentou nessa caminhada. Imagine, queridos, Moisés, quando está chegando os seus dias finais, de aquele povo que foi liberto do cativo do Egito, das mãos de Faraó. Moisés, ele nunca parou de sonhar com aquela terra. Deus tinha uma promessa para o seu povo, e até o último instante de vida daquele homem, Deus alimentou no coração dele o que seria esta nova terra, essa terra prometida. Acredito eu, queridos, que um período que não foi pouco, Moisés todos os dias sonhava com a nova Jerusalém. Todos os dias ele sonhava com a morada preparada pelo Senhor. Precisamos sonhar, queridos. Mas dentro desse sonho eu lhe faço uma pergunta, você que nos acompanha remotamente, você que está aqui. O sonho que Deus tem colocado para nós em nossas vidas, nós temos preparado a nossa geração para isso? Dentro desse sonho nós temos colocado
nossos filhos. Dentro deste sonho nós temos colocado nossa família. Dentro deste sonho que Deus tem nos dado, nós temos colocado aqueles que nós amamos, que nós respeitamos, que nós temos carinho, nós temos colocado, ou simplesmente são pessoas para você não faz algum sentido na vida. No Evangelho de Lucas tem uma parábola que fala sobre uma mulher que havia perdido uma dracma perdida. A dracma perdida, a parábola da dracma perdida. E a história desta mulher é interessante, que ela não se conforma em perder aquela dracma. Ela não se conforma em perder algo que para ela era de valor. Mas o mais interessante, queridos, que quando aquela mulher acha aquela dracma que havia sido perdida, a Bíblia diz que aquela mulher faz uma festa. Aquela mulher reúne as amigas, ela divide com as amigas a alegria de ter achado uma dracma que havia sido perdida. Mas dentro da visão que Deus tem para nós, eu não sei qual é a visão, o sonho que Deus tem dado para você. Você tem colocado aqueles a quem você ama. Ei, entenda uma coisa, amar não é simplesmente andar com essa pessoa. Quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia fala de entrega. A Bíblia fala de um sentimento, não um sentimento qualquer, não um sentimento comum, mas um sentimento de entrega. Será que você tem olhado para aqueles que você ama e tem dito, eu vou com ele até o fim? Eu vou levar você até o fim. Será que nós amamos as pessoas, estamos amando aos nossos filhos, a nossa geração, ao ponto dessas pessoas serem alcançadas por este Evangelho? Nós precisamos sonhar com isso. Nós precisamos sonhar com isso. Afinal, queridos, tudo isso que nós vemos acontecendo ao nosso redor, já são as Escrituras se cumprindo. O fim está próximo. O Senhor está às portas para vir buscar a sua igreja. Nós precisamos sonhar com perspectivas de dias melhores, de alcançarmos a presença de Deus, de termos aquilo que Deus projetou para nós sendo realizado em nossas vidas. Você já imaginou os sonhos de Deus para a tua vida? Você já imaginou o que Deus tem preparado para você que nos acompanha? Você já parou para pensar o quão grande e tremendo é o amor de Deus para com as nossas vidas? Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado o melhor desta terra, Ele tem nos proporcionado o seu cuidado a cada dia. E às vezes nós não percebemos, porque estamos tão desligados com aquilo que Deus tem para nós. Amados, sonhar com o cuidado de Deus, sonhar com o amor de Deus, com o zelo de Deus para as nossas vidas. Mas a segunda palavra, até os velhos sem perspectiva alguma de futuro sonhariam. Talvez você já tenha nessa caminhada se cansado. Talvez nessa caminhada tão difícil e espinhosa, talvez você já tenha até parado de sonhar. Quando eu falo em parar de sonhar, não é um sonho qualquer, mas é o sonho de Deus para a tua vida. Os sonhos de Deus
os sonhos que Deus tem preparado para a tua vida. Muitos de nós estamos como os velhos, que ainda não receberam o derramar do Espírito. Estamos com nossos sonhos mortos e enterrados. Muitos de nós estamos assim. Não sonhamos mais, enterramos. Não temos mais perspectiva de nada. Não temos mais perspectivas de um amanhã melhor. Há um louvor muito conhecido que ele diz: volte a sonhar. Volte a sonhar. E há uma música também do Nani Azevedo que diz: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Muitos de nós estamos como os velhos que ainda não receberam o derramar do Espírito Santo. Não temos mais perspectiva de nada. Não conseguimos mais fazer planos para o futuro e muitas vezes dizemos: o que vier é lucro. Não, queridos, sonhe. Quem ainda tem alguém da sua família que precisa ser alcançado por este Evangelho? Sonhe. Mas quando eu digo sonho, não é simplesmente aquilo que acontece quando você vai deitar e dormir, que você tem aquelas visões. Não. Sonhos, como eu falei aqui, são projetos. Sonhos são metas. Sonhos são perspectivas de vida na caminhada. Volte a sonhar. Sonhe com o marido alcançado pelo Evangelho. Sonhe pela esposa transformada. Sonhe pelos filhos libertos. Sonhe por uma geração melhor, uma geração que possamos olhar para o dia de amanhã e ver: meu Deus, quantas maravilhas Deus tem feito. Sonhe, queridos, não enterre seus sonhos, não. Volte a sonhar. O Senhor, Ele quer que Ele quer que sonhemos novamente, porque Ele diz: os vossos velhos sonharão. Sonhos são promessas, queridos. Está descrito em Atos, capítulo 2, verso 17. Os vossos velhos sonharão. Ele quer que sonhemos. Sonhar é algo espiritual, é divino. Deus foi o primeiro a sonhar. Ele sonhou conosco, Ele sonhou comigo, Ele sonhou com você. E no sonho de Deus Ele nos projetou, Ele nos fez. Ele agiu em nosso favor. Na Bíblia fica evidente que sonhar é algo proveniente de uma vida cheia de Deus. Se você está neste momento com a tua perspectiva sem projetos de vida, eu quero te dizer algo da parte do Senhor nesta noite. Receba o Espírito Santo do Senhor na tua vida. Receba a presença de Deus na tua vida. Receba o mover de Deus na tua vida. Volte a sonhar. Sonhe. Sonhe. Sonhe os sonhos de Deus para a tua vida. Pergunte ao Senhor: Pai, o que é que o Senhor quer para mim? Ele quer que você sonhe com uma igreja maior. Ele quer que você sonhe em ser enviado aos campos como missionários para pregar a palavra do Senhor. Ele quer que você sonhe como alguém que tem amor pela obra social, que ama fazer com que as pessoas saiam do lamaçal de pecados e venham ser alcançados pelo Evangelho. Ele quer que você sonhe como um casamento. E por que não, queridos? Ele quer que você sonhe com um emprego melhor.
Volte a sonhar, aleluia. Ele quer que você sonhe com a sua casa própria. Ele quer que você sonhe com uma geração transformada e avivada. Ele quer que você tenha esses sonhos. Ele quer que você sonhe com a sua família restaurada por Cristo. Aleluia. Se este é o sonho de Deus para a tua vida, diga amém. Glorifique o nome do Senhor. Tudo que foi falado aqui são projetos de Deus para as nossas vidas. Deus se alegra muito quando temos sonhos. Sabe por quê, queridos? Porque esses também são os sonhos de Deus. Ele quer a nossa felicidade. Ele quer a nossa prosperidade. Ele quer que sejamos filhos autênticos, e filhos autênticos vivem uma vida em abundância na presença do Senhor. Quando nos unimos a Cristo, os sonhos de Deus são unidos com os nossos. Creia nisso e receba no nome de Jesus. É necessário que cada um de nós, como igreja do Senhor, sonhemos juntos com Deus, junto com o pastor, junto com a liderança da igreja, por uma igreja cada vez mais parecida com Cristo, com uma igreja que agrada aos olhos do Senhor. Sabe qual é essa igreja, queridos? Aquela que recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você é essa igreja, Deus tem sonhos para você. Se você é essa igreja, Deus falou com você nesta noite. Sonhe os sonhos de Deus. Quando o Senhor ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido, é porque Deus tinha sonhos, planos para a sua igreja. E o Senhor está dizendo para você nesta noite: seja revestido do Espírito Santo de Deus. E aí você vai a Jerusalém, a Judeia, a Samaria e até os confins da terra, pregar este evangelho a toda e qualquer criatura. Creia nisso no nome de Jesus. E você que recebe essa palavra, diga amém no nome de Jesus. Eu quero orar por você. A pastora Paula vai nos elevar a Deus em um louvor, em adoração, mas eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja vivendo tempos onde os sonhos já se apagaram. Não tem mais sonhos, não tem mais visão. Eu quero orar por você nesta noite, que o Espírito Santo do Senhor venha novamente acender a chama do Espírito Santo sobre a tua vida, e você volte a sonhar, e você volte a ser aquela pessoa que você outrora já foi, uma pessoa avivada, uma pessoa que chorava por falar do Evangelho, que você volte a sonhar. Pai, no nome de Jesus, quero neste momento te apresentar cada um dos teus filhos que tem nos acompanhado através das redes sociais, aqueles que têm nos acompanhado aqui pessoalmente. Meu Deus, que a tua graça, que a tua presença venha inundar a cada coração, Senhor, a cada vida. No nome de Jesus, meu Deus e Pai, ser com cada um de nós, meu Deus. Enche-nos da tua graça, enche-nos do teu Espírito Santo, enche-nos do teu poder, Senhor, para que possamos, meu Deus, levar a esta geração, meu Deus, a tua palavra, palavra de transformação, palavra de arrependimento, Senhor. E só podemos fazer isso, meu Deus, quando isto acontecer primeiramente em nós. E isto vai acontecer, meu Deus, quando formos revestidos do teu Espírito. Por isso, neste momento, Pai, queremos aqui entregar a nossa vida, entregar o nosso ser diante do teu altar, para que o Senhor venha fazer morada, para que o Senhor venha agir conforme o teu querer, no nome de Jesus. No nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Amém?